Dificuldade para subir escadas. Dificuldade para levantar. Dificuldade para respirar. Quando pequenas ações do dia a dia se tornam um desafio, o problema pode estar onde ninguém vê, nos músculos. Uma doença neuromuscular progressiva de origem genética, rara. Essa é a doença de Pompe. O que ninguém vê, os músculos sentem. O nosso corpo, ele precisa fazer reações bioquímicas para o seu funcionamento. Essas reações, elas acontecem através de enzimas. E cada enzima é produzida por um código genético, um código-fonte que está dentro do nosso DNA. A doença de Pompe, ela é hereditária. Lembrando que para todas as proteínas nós temos duas cópias. Por quê? Uma a gente recebe do pai, outra a gente recebe da mãe. No paciente com doença de Pompe, as duas que ele recebeu estão defeituosas. O pai só tem uma cópia defeituosa. A mãe tem só uma cópia defeituosa. Eles não manifestam a doença. Eles são só portadores. E pode ser que um dos irmãos desse paciente tenha uma cópia normal e uma cópia alterada. Esse paciente, essa pessoa não vai desenvolver doença de Pompe. Enquanto um outro irmão, ele pode ter recebido as duas cópias alteradas. E aí essa pessoa desenvolve a doença de Pompe. Portanto, o risco deste casal, pais de um paciente com doença de Pompe, o risco deste casal gerar um indivíduo com doença de Pompe é em torno de 25%. O defeito no DNA pode levar a um defeito na produção de uma enzima chamada alfa-glicosidase ácida. Se a gente tem alguma alteração nesse DNA, nesse código, a enzima pode ser produzida de uma forma anormal, errada, e ela não funciona adequadamente. A enzima alfa-glicosidase ácida, ela tem uma função muito interessante. Ela metaboliza o glicogênio. E o glicogênio é uma fonte de energia que nós temos. Então, os órgãos mais afetados são os órgãos que dependem muito da energia, como o músculo, como o coração, como o fígado. Então, são órgãos que demandam muita energia. Na ausência da enzima, que é o que acontece na doença de Pompe, há uma falha na reciclagem do glicogênio, há um defeito no metabolismo do glicogênio. Por isso que esses órgãos são os órgãos mais afetados na doença. A doença de Pompe ela pode acontecer em qualquer idade. As manifestações elas podem se iniciar desde a infância, na verdade desde os primeiros meses de nascimento até idades mais avançadas, até idosos podem manifestar. Então essa variabilidade na idade do início, ela dificulta muito o reconhecimento. E os sintomas, como eles envolvem diferentes órgãos, o sistema musculoesquelético, cardíaco, gastrointestinal, isso pode dificultar o diagnóstico sim, levando a um atraso no reconhecimento dos sintomas e na definição do diagnóstico como doença de Pompe. Na doença de Pompe de início precoce, nas crianças, os sintomas eles começam por volta de 4, 5 meses de vida. E os principais sintomas são fraqueza muscular, que na criancinha é manifestada por uma hipotonia, que é uma perda do tônus. A criança fica mole, ela não consegue adquirir os marcos motores de sustentar a cabeça, sentar. A criança pode ter uma dificuldade respiratória, por fraqueza da musculatura respiratória. E até mesmo uma alteração do coração, que é o aumento do coração, que a gente chama de cardiomegalia. É muito frequente também, nesse subgrupo, haver uma dificuldade de sucção. Então a criança come menos, isso leva a um quadro de desnutrição, com perda de peso, perda de massa muscular. Então esses são os principais sintomas nesse subgrupo infantil da doença de Pompe. No subgrupo de adultos, ou doença de Pompe de início tardio, a doença ela tende a se manifestar no final da infância ou na adolescência. O órgão mais afetado na doença de Pompe é o músculo, tanto o músculo esquelético como o músculo cardíaco, mas o principal é o músculo esquelético. E isso impacta diretamente no dia a dia da pessoa, porque a pessoa percebe fraqueza para levantar da cadeira, subir escada, sentar no chão, se levantar do chão, correr. As atividades mais corriqueiras e mais simples, se o seu músculo esquelético não estiver funcionando bem, a pessoa vai ter sintoma e isso vai impactar muito a qualidade de vida da pessoa. A
principal queixa dos pacientes é fraqueza muscular. A doença de Pompe, ela costuma comprometer os músculos axiais, que são os músculos do tronco. Músculos cervicais, músculos da coluna lombar. Isso é muito característico da doença de Pompe. Então, os pacientes, antes mesmo de terem dificuldades em perna, em braço, eles costumam ter dificuldades no músculo abdominal, no músculo da coluna lombar, antes mesmo de ter uma fraqueza evidente. Existe um músculo que ele pode ser afetado na doença de Pompe também, que é o diafragma. É um músculo do tronco que faz a respiração, extremamente importante para a gente puxar o ar, fazer a inspiração. E frequentemente os pacientes com doença de Pompe têm fraqueza nesse músculo. Então, um dos sintomas desses pacientes é dificuldade respiratória. Mas é uma dificuldade respiratória que costuma aparecer quando a pessoa deita. Então, às vezes, no dia a dia, ela não sente uma dificuldade ou uma falta de ar. Mas quando ela vai deitar, e quando a gente deita, a gente exige mais do nosso diafragma. Se essa pessoa tem um diafragma com fraqueza, ela não consegue respirar bem. Então, isso é um sinal interessante para o médico identificar. A doença de Pompe pode ser facilmente confundida com outras doenças neuromusculares. Você precisa de um olhar atento para identificá-la. De fato, algumas doenças musculares elas podem se confundir com a doença de Pompe. Na verdade, doenças neuromusculares. No subgrupo infantil, que começa nos primeiros meses de vida, existem outras doenças com características muito parecidas de hipotonia, de fraqueza muscular e dificuldade respiratória. As duas principais doenças que fazem diagnóstico diferencial da doença de Pompe nesse subgrupo são a atrofia muscular espinhal, que é uma doença neurodegenerativa dos neurônios motores e que causam fraqueza muscular e dificuldade respiratória nos primeiros meses de vida de forma bem acentuada, bem parecido com a doença de Pompe, ou outras doenças de depósito, que são outros erros do metabolismo que podem levar a acúmulo de glicogênio ou outras substâncias dentro do músculo ou dentro do coração. Então são doenças que se assemelham porque levam à fraqueza muscular. Isso na forma infantil. Na forma tardia, as doenças que se confundem são as distrofias musculares, que são doenças também genéticas, de lenta progressão e que levam à fraqueza muscular. E existe uma outra condição que não é genética e que pode se confundir também, a miopatia inflamatória, que é uma doença que inflama o músculo durante a vida adulta da pessoa e de repente a pessoa começa a ter fraqueza e há um aumento significativo da CPK, da enzima muscular. Então são sintomas também parecidos com a doença de Pompe, fraqueza muscular e elevação da CPK. Então essas doenças, elas compõem o chamado diagnóstico diferencial da doença de Pompe. É preciso estar atento aos vários sintomas. Eles podem ser musculares, respiratórios e cardíacos. O exame mais básico e mais prático a ser feito é a CPK, que é a enzima que identifica a lesão muscular. É uma enzima dosada no sangue. Com a história do paciente, o exame físico e a CPK coletada, a gente pode ter um paciente com fraqueza muscular proximal, ou um paciente apenas que tenha um problema respiratório, ou às vezes o paciente tem apenas o aumento da CPK. A gente chama essas diferenças de diferentes fenótipos, diferentes apresentações clínicas. Independente dessas apresentações, seja fraqueza muscular proximal ou insuficiência respiratória, ou simplesmente o aumento da enzima CPK, isso é um alerta de que essa pessoa pode ter uma doença muscular. E a doença de Pompe ela deve ser considerada como uma das hipóteses. Nesse momento é necessário um exame mais específico para eu saber se a pessoa tem ou não a doença de Pompe. E esse exame é o DBS, que é o teste da gota seca. O DBS é um exame simples para detectar a atividade enzimática. Se a atividade da enzima estiver normal, na verdade ele não tem doença de Pompe e outras doenças precisam ser identificadas e investigadas. Se neste exame a atividade da enzima está baixo, esse paciente pode sim ter doença de Pompe e a gente vai para o diagnóstico definitivo, que é o diagnóstico genético, também chamado de diagnóstico molecular,
que é avaliar se as duas cópias do DNA que produz a enzima, se as duas estão alteradas. Às vezes, apenas uma está alterada e outra está normal. Isso não fecha o diagnóstico. A pessoa fica como indeterminada, indefinida. Se as duas cópias estão alteradas, isso sela o diagnóstico. Aquela pessoa tem a doença de Pompe. Se as duas cópias do DNA estão normais, essa pessoa não tem doença de Pompe. Naquelas pessoas que uma cópia está alterada e uma cópia está normal, a gente precisa avançar um pouco mais para tirar dúvida se ela tem ou não a doença de Pompe. E o recomendado é a gente pesquisar diretamente em tecidos a atividade da enzima dentro das células. A gente pode utilizar as células da pele, a gente pode utilizar os glóbulos brancos, os leucócitos, a gente pode utilizar a fibra muscular. Então a gente tira a dúvida estudando diretamente o tecido. Então esse é o passo a passo diante de uma pessoa que tem uma fraqueza muscular até chegar a um diagnóstico da doença de Pompe. A doença de Pompe de início precoce, que começa nos primeiros meses de vida, que acomete as crianças, é uma doença muito grave. Até 12 meses, a taxa de sobrevida é de 25%. Significa que a maioria das crianças que têm a doença de Pompe de início precoce, infelizmente, elas vão a óbito antes de completar 12 meses de vida. Então é uma doença muito grave nessa faixa etária. A gravidade da doença de Pompe de início precoce, ela acontece porque o músculo cardíaco e o músculo respiratório, eles são envolvidos de uma forma muito intensa, muito severa e leva a criança a uma insuficiência respiratória, a uma insuficiência cardíaca. Além disso, existe o envolvimento do trato gastrointestinal. A criança tem dificuldade de deglutir, de se alimentar, e a desnutrição acaba sendo um outro fator que adiciona essa gravidade no primeiro ano da doença. A doença não diagnosticada pode afetar planos, compromissos, carreira e relacionamentos. Como é uma doença progressiva, ao longo dos anos eles vão tendo perdas musculares, perda de massa, perda de força e perda de funções normais do dia a dia. E uma das funções é a função de marcha, a função de caminhar e necessitar de uma cadeira de rodas. A estimativa é que em torno de 10, 12% dos pacientes todo ano precise ir para a cadeira de rodas, né? Então é algo progressivo que vai acontecendo e piorando com o passar dos anos. E também existe o risco deste paciente necessitar de um suporte ventilatório. E esse risco ele vai aumentando anualmente. Também cerca de 10% de risco é adicionado todo ano para o paciente que tem a doença de Pompe e que não está sendo tratado para a doença de Pompe. O suporte que a gente costuma oferecer para esses pacientes com comprometimento é a ventilação mecânica não invasiva. É o uso de máscaras à noite com aparelhos de ventilação. Então isso costuma ser frequente, principalmente em fases mais tardias da doença, quando não diagnosticado e quando não tratado, o paciente ele pode evoluir para uma necessidade de suporte ventilatório. Um diagnóstico correto no tempo certo é a chance de devolver para o paciente uma vida com perspectivas. As doenças musculares genéticas, que incluem a doença de Pompe, elas se assemelham do ponto de vista clínico. E a importância de a gente diferenciar a doença de Pompe dessas outras doenças musculares é que a maioria das doenças musculares não tem tratamento específico. A doença de Pompe tem tratamento específico, que é a reposição da enzima. Então, saber diferenciar aquele paciente que tem a doença de Pompe versus outras doenças, você pode modificar completamente a evolução daquela pessoa, oferecendo um tratamento que é eficaz e específico para a doença. O que ninguém vê, os músculos sentem. Abra os olhos para a doença de Pompe.